Eu quero, neste momento, cumprimentar a todos os queridos amigos, irmãos e amigos e internautas. Eu cumprimento a todos vocês, dizendo paz seja convosco. E o meu anelo é que a célica paz do Senhor abençoe a cada um de vocês, que vocês possam desfrutarem da célica paz do eterno Senhor Deus, através de Cristo Jesus, o seu unigênito Filho e nosso Salvador. Pois bem, meus queridos amigos internautas e irmãos e amigos, eu quero ler 2 versículos no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 3, e é os versículos 14 e 15 que diz-nos assim a palavra de Deus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Pois bem, meus queridos amigos, o evangelista João escreveu este evangelho aqui por volta do ano 95, do ano 90 a 97, mas nesse inteirinho de tempo, mais ou menos aí, foi que o evangelista João escreveu este evangelho. E aqui neste capítulo 3 aqui, o João narra as palavras que Jesus proferiu, que Jesus falou. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que vocês tenham a vida eterna. Queridos amigos, como eu já falei, o João escreveu por volta do ano 90 a 97 da nossa era cristã, é claro. Mas no Veterotestamento, no livro do Pentateuco, isto é, o 4º livro do Pentateuco, no capítulo 21 do livro de Números, diz-nos que o capítulo 21 e o verso 4 em diante diz-nos que o povo israelita, o povo que Moisés havia tirado do deserto, este povo, eles murmuraram do Senhor Deus. Eles partiram do Monte Hor e foram pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. E nesta trajetória para eles foi angustiante, eles passaram por momentos dificílimos, muito difícil, e eles reclamaram do Senhor Deus e de Moisés, dizendo: vocês tiraram nós do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há água,
não há pão. E nós estamos enfastiados com este pão vil que vocês têm dado para nós. Lá no Egito, nós tínhamos abundância, tínhamos carne, tínhamos melões, cebolas e romãs e tantas outras coisas, tantos outros alimentos nutritivos e gostosos. Vocês tiraram nós de lá para morrermos aqui nesse deserto. Eles reclamaram de Deus e reclamaram do homem de Deus, isto é, de Moisés. E o Senhor Deus fez com que surgissem serpentes ardentes, serpentes venenosas, para que as mesmas picassem esses murmuradores, para que as mesmas mordessem esses murmuradores, e todos aqueles que eram mordidos por estas cobras, por estas serpentes, eles morriam. E aí eles se deram conta de que eles haviam reclamado de Deus, eles deram-se conta que haviam pecado contra Deus, tinham falado mal de Deus e também do homem de Deus, isto é, de Moisés. E aí eles vieram para Moisés, pediram socorro para Moisés, pediram para que Moisés orassem por eles. E Moisés assim o fez. E Deus mandou que o Moisés preparasse uma haste e fundisse uma serpente de metal e colocasse naquela haste, colocasse no cimo daquela haste e colocasse no arraial ali, num local elevado, para que as pessoas vissem aquela haste com aquela serpente de metal naquela haste. E todos aqueles que eram mordidos, que eram picados por aquelas serpentes, eles vinham e olhavam para aquela serpente e ficavam livres, ficavam curados. E esta serpente de metal, meus queridos e amados irmãos, esta serpente, ela tipifica o pecado e Satanás. Ao passo que a haste, ela tipifica a cruz, aonde Jesus foi pendurado, aonde Jesus foi levado e foi atrocidado nesta cruz, naquele madeiro. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Amados irmãos, e Moisés, e João, quando ele fala aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 14, ele disse: assim como o Filho do Homem foi levantado, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, naquela haste, assim o Filho do Homem também vai ser levantado para dar a vida eterna para todos quantos creem. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Aquela serpente de metal que tipificava o pecado e também tipificava Satanás, ao passo que o madeiro, aquela haste, simboliza a cruz, aonde ergueram Jesus, aonde levantaram Jesus e crucificaram naquela rude.
cruz. Mas todos quantos olharem para Jesus, o crucificado, todos quantos olharem para Jesus, fixarem os seus olhos em Jesus, o Jesus da cruz, aquele que foi crucificado, o Senhor da glória, que desceu da glória, e aqui peregrinou por um espaço de 33 anos e meio. E a cabo destes 33 anos e meio, ele foi preso, condenado à crucificação. E a morte de cruz era a morte mais desprezível que poderia existir. O homem que fosse crucificado era uma pessoa assim que era uma pessoa que era uma nulidade. Era uma pessoa que não prestava para nada, era uma pessoa desprezível aos olhos da sociedade. Jesus, ele não pecou, mas levaram ele para este madeiro pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelos meus pecados. Jesus foi crucificado, e pelos pecados do mundo. Todo homem, todo ser humano que nasce neste mundo, se ele não olhar para Jesus, o crucificado, ele vai permanecer envenenado com o veneno da serpente, isto é, o veneno do pecado. Todo ser humano que vem a este mundo já está na sua corrente sanguínea o veneno mortífero da serpente maldita, que é Satanás. Mas graças a Deus que Jesus levou os meus pecados naquele rude madeiro. Foi erguido, levantaram o Senhor, crucificaram o Senhor, no meu lugar e no teu lugar, para nos dar a vida eterna. Meu amigo, tome posse da vida eterna. Jesus te ama de uma forma extraordinária. Tome posse da vida eterna propiciada na pessoa de Jesus, para todos quantos queiram. Olhe para o Cristo crucificado e seja livre de toda e qualquer maldição. Olhe para Jesus. Ele é o meu e o teu Salvador, e Ele tem a vida eterna para regalar a ti, para propiciar a ti, para dar para você, para ofertar para você a vida eterna. Aleluia! Louvado e glorificado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Eu quero orar ao Senhor Deus, agradecer Ele por este momento sublime, maravilhoso, aleluia, de transmitir esta mensagem do Evangelho para você. Soberano Deus, amantíssimo e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus, eu te louvo e te enalteço, meu Pai, pela vida de todas estas pessoas, de todos os internautas, Senhor, que estão ouvindo esta mensagem e quiçá vão fazer uma decisão optando por Ti, para que sejam salvos por Ti e tenham a vida eterna, em o nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Louvado seja o nome precioso do Senhor.